Ao chegar no teatro, a Cecília inicia uma grande conversa com a sua filha, a Malu, e vale lembrar que a Malu ainda não sabe que a Cecília é sua verdadeira mãe. E depois de muita conversa, a Malu diz um monte de coisa e deixa a Cecília muito triste. E então, a Cecília diz que ela guarda tanto rancor e que não vai poder chegar a perdoar eles. A Malu pergunta para que eles querem o perdão dela e por que isso agora interessa tanto a eles. A Cecília diz que se ela soubesse, mas a Malu interrompe mais uma vez e não deixa que a Cecília, enfim, revele que é a mãe dela. Então a Malu diz que só quer saber de onde foi que ela tirou essa ideia de vir até ali procurar ela, porque na verdade ela ainda não entendeu nada. A Cecília diz que pensou que ela ficaria feliz em ver ela. A Malu diz que ela mesmo não e sorri. A Cecília continua e diz que tem muitas coisas para dizer a ela. A Malu diz que deve ser um monte de coisas que nada interessa a ela e é melhor ela ir logo embora e deixar ela ensaiar em paz. A Cecília fica muito abalada e a Malu pergunta se ela quer que ela peça por favor. A Cecília só balança a cabeça e diz que não. Então as duas começam a chorar e a Cecília vai embora. Já a Malu fica em lágrimas e nós todos sabemos que na verdade a Malu não quer ser grossa assim com a Cecília, mas que ela estava entalada com todos aqueles acontecimentos injustos que ela já vinha passando há muito tempo. E ao sair do teatro, o amador usado pelo Satanás já interroga a Cecília e pergunta se ela já contou tudo. A Cecília, confusa, pergunta o quê? O amador diz que se ela já contou que é a mãe da Malu. A Cecília fica sem entender como ele sabe disso. O amador diz que já sabe de tudo sim. A Cecília diz que ainda não contou porque não teve coragem e que foi horrível a atitude que a Malu teve com ela. E já se deu de conta que elas duas estão separadas por um abismo muito grande. O amador, com instinto mau, toca em suas mãos e diz que a Malu está assim sem saber de toda a verdade e que ela não sabe que foi justamente ela, a mulher, em que ela abandonou quando ela ainda era recém-nascido. E alerta e diz que é melhor ela nunca dizer a Malu que ela é a mãe dela, porque a Malu vai odiar ela ainda mais. A Cecília sai ainda mais abalada, já o amador fica sorrindo e feliz com toda essa situação. A Cecília, muito mal e abalada por tudo o que aconteceu na conversa que teve com a Malu no dia anterior, ela fica se lembrando de tudo que o amador falou para ela. É aí onde ela diz que não se importa o que vai acontecer e que tem que dizer toda a verdade a Malu. E mesmo que ela despreze ela, dessa vez ela vai contar toda a verdade. E que vai dizer sim que é a mãe dela e que seja o que Deus quiser. Então o sinal abre e a Cecília vai ao encontro novamente da Malu e decidida a falar toda a verdade. Mas claramente a Cecília não está bem e nem ao menos consegue prestar atenção na estrada. Em algum momento ela quase bate em um pedestre e, correndo muito, ela acaba sofrendo um acidente. E imediato o Patrício, que está conversando com a Estefânia, recebe uma ligação que a esposa dele sofreu um acidente e que está muito mal no hospital. A Estefânia, dando uma de preocupada, pergunta o que aconteceu. O Patrício diz que a Cecília sofreu um acidente e que está em um hospital da Cruz Vermelha. A Estefânia diz que vai com ele até lá, então eles seguem até o hospital. Ao chegar no hospital muito desesperado, o Patrício diz que trouxeram a esposa dele para aquele hospital depois de um acidente e diz o nome dela. A enfermeira dá uma conferida e vê que realmente a Cecília está lá e que informaram a ela que ela tem um plano de saúde muito abrangente e que se ele quiser transferir a esposa dele para uma clínica particular, ela aconselha que antes ele deixe ela ser atendida ali e depois ele pode levar ela. O Patrício diz que não está preocupado em transferir ela para nenhum lugar, porque ali ela está muito bem, porque ele confia neles, mas que quer ver ela naquele exato momento e sai feito um doido dentro do hospital. Mas o segurança diz que ele não pode ir assim, porque isso é proibido.
O Patrício fica revoltado e diz que precisa ver a esposa dele para saber como ela está. A enfermeira diz que isso não é permitido entrar por várias razões. E em primeiro lugar, são as regras da instituição que ninguém entre nos quartos sem permissão. E que além disso, a paciente teve uma piora e que nesse momento ela está sendo atendida. O Patrício diz que é por isso mesmo que ele quer ver a sua esposa e eles não podem impedir que ele entre. O segurança diz que eles apenas cumprem ordens. O Patrício então grita e pede para que eles deixem ele entrar. A enfermeira pede para que ele não levante a voz, porque tudo que eles fazem lá são para o bem do próprio paciente. O Patrício diz para ela compreender que ela é a esposa dele e ela mesmo acabou de falar que ela piorou e que ele tem que ver ela e pede por favor. A enfermeira diz que vai consultar o médico e se ele der permissão, ele entra, mas que ele entenda que isso é só o trabalho dela. O Patrício pede que, por favor, que ela fale com o doutor porque ele vai ficar ali esperando. Enquanto isso, o Patrício fica aterrorizado sem saber o que realmente está acontecendo. E para piorar tudo, a Estefânia, que estava caladinha, do nada ela abre a fossa dela e diz que a enfermeira disse que a mãe dela está muito mal. E se ela morrer e ele não estiver lá com ela? O Patrício diz que isso não. A Estefânia envenena mais ainda e diz que se foi como ele pensou e a Cecília foi procurar a Malu, então ela afirma que a Cecília vai perder a vida por causa da Malu. E que ela sempre disse que ela, a Malu, é uma desgraça para todos eles. E deixa ainda mais o Patrício desesperado. O tempo se passa e a Cecília se recupera. É aí onde a Malu descobre, depois de um tempo, que é filha do Patrício e da Cecília. Então ela decide ir tirar satisfações com o Patrício e ao chegar lá no seu trabalho, ela trata logo de invadir o seu escritório, mas o Patrício, já fumegando, pergunta o que a Malu está fazendo lá e como ela se atreve. A Malu então responde: "Eu queria muito nunca mais ter que olhar na tua cara. Mas das pessoas que eu tenho que reclamar dos maus tratos e grosserias que sempre me fizeram, o Senhor não perde para ninguém." O Patrício então interrompe e diz que ela deveria ter evitado esse desagradável momento. Mas a Malu continua: "Mas eu não consegui. E mais agora, depois de tudo que eu acabei de descobrir, eu não poderia deixar de falar com o Senhor mais do que a sua esposa." O Patrício então pede para ela deixar sua esposa fora disso, que por culpa dela, a mulher dele sofreu um acidente e por culpa dela, ela esteve à beira da morte e declara que gostaria muito que ela nunca tivesse cruzado o caminho deles e deixa ainda mais a Malu triste. A Malu, com lágrimas nos olhos, pergunta por que ele a odeia tanto. O Patrício responde que não lhe odeia, mas que sente um desprezo e uma grande repulsa. A Malu então fala: "E sendo o Senhor quem é, me diz, acha que isso está certo? O Senhor não acha que aos olhos de Deus não está cometendo um delito bem grave e não tem medo de ser castigado? Não tem medo que Deus lhe faça pagar com sangue e com lágrimas o mal que o Senhor me fez e continua fazendo, apesar de saber quem é? Porque o Senhor sabe de tudo, o Senhor sabe da verdade. No entanto, me odeia." O Patrício, muito frio e calculista, pede para ela deixar de rodeios e ir logo direto ao ponto e pergunta para que ela veio. A Malu responde que foi só para fazer uma pergunta. Ele pergunta qual, e Malu diz: "É verdade que o Senhor é meu pai?" O Patrício, por sua vez, fica meio que chocado, acreditando que talvez a Malu nunca ia ficar sabendo disso e ia ser abafado, mas a Malu insiste e pergunta novamente: "Eu perguntei se é verdade que o Senhor é meu pai." O Patrício então pergunta se lhe interessa tanto saber sobre isso. A Malu responde que sim, e o Patrício pergunta o porquê. A Malu responde: "Não tenha medo, eu não vou pedir nada ao Senhor, porque não preciso de nada do Senhor, nem do seu dinheiro, nem da sua proteção e nem do seu nome. Do Senhor eu não preciso de nada."
O Patrício responde que ela é bem orgulhosa. A Malu responde que ele imagina que ela sabe se virar muito bem sozinha na vida e que graças a Deus ela tem algum sucesso e com o trabalho dela ela ganha o suficiente para se manter. O Patrício responde que para ele isso não lhe importa. A Malu diz que sabe muito bem que isso realmente para ele não importa, mas ela está fazendo isso porque quer ter o gostinho de jogar na cara dele, depois de ele ter desprezado ela tanto por ser uma morta de fome. Patrício interrompe e pergunta se foi para isso que ela veio, para falar assim com ele com tanto desplante, orgulho e grosseria. Então a Malu responde: pois talvez o orgulho, o desplante e a grosseria eu tenha herdado do Senhor. Patrício diz que isso tudo já basta, foi o suficiente e ele não quer continuar escutando ela. A Malu diz que veio ali lhe fazer uma pergunta, mas até agora ele ainda não lhe respondeu. Então Patrício diz: você quer saber a verdade? Então escute isso aqui. Infelizmente sim, você é minha filha. E logicamente você é minha filha porque tem o meu sangue. Mas eu não lhe considero como minha filha. E eu lamento que você e eu estejamos unidos por um laço tão forte. Porque se eu pudesse agora romper, eu romperia. E deixa a Malu totalmente acabada com essas palavras. Mas a Malu, por sua vez, não se rebaixa, solta o verbo e diz: não faz mal que o Senhor rompa esse laço que nos une, porque ele já foi rompido desde antes. Faça de conta que eu nunca existi. Pense que eu nunca vim ao mundo, ou que eu morri quando nasci, ou que eu me perdi para sempre quando minha mãe me abandonou, e que nunca me encontraram. O Patrício, muito frio, responde que é exatamente isso que ele quer. A Malu então fala: tudo já se foi rompido naquele momento quando me largaram na vida sozinha, quando me condenaram a sofrer humilhações, sofrimentos e passar fome, mas fome de tudo, de comida, de amor, mas vocês não fizeram nada além de me abandonar, vocês me transformaram em uma menina órfã. O Patrício fica totalmente irritado e diz para a Malu não acusar a mãe dela, porque dele ela pode falar o que quiser, mas da mãe dela não. Malu responde: olha aqui, eu tenho todo o direito de dizer o que me der na telha. Patrício diz: olha aqui, fique você sabendo que eu não vou permitir que você volte a me desrespeitar. A Malu responde: anda, vai em frente e vai me bater da mesma forma que você me bateu da outra vez. Tenha cuidado, juiz Velarde, porque eu não sou mais aquela menina de rua em que o senhor podia maltratar. Tenha muito cuidado. A Malu vai saindo, mas decide voltar e pergunta: o senhor se lembra de como foi duro comigo um dia e que queria me colocar na cadeia porque eu roubei uns litros de leite para as crianças do orfanato e eu era sua filha? E tentou me deixar na cadeia dizendo que eu era uma delinquente e o senhor era meu pai. E me recebeu na sua casa para trabalhar no pesado como uma acolhida por caridade. E me deu um quartinho, algumas migalhas. E aí criaram aquela outra em que chamava de senhorita e fazia tudo o que ela queria. E a mimava como uma boneca. Enquanto eu, a única coisa que eu recebia eram broncas e castigos. E eu era sua filha. Patrício tenta interromper e diz que já falou que não quer mais escutar ela. Mas você pensa que a Malu para? Não, ela detona tudo e diz: o Senhor me tratou muito mal, cortou as minhas asas quando eu quis me aproximar do Senhor. Eu queria ganhar sua atenção, o seu carinho, e o Senhor, cada vez que eu quis me aproximar, o Senhor fechou as portas do seu coração, e o Senhor fechou as portas do seu coração, mesmo que eu estivesse batendo nelas. E eu era sua filha. O Patrício diz que tinha motivos para isso e já que ela tem boa memória para lembrar disso, ela também tem para lembrar das outras coisas também. A Malu pergunta o quê? Se é sobre o roubo do colar que foi tudo armado pela Estefânia ou do tapa que ele deu na cara dela e que, além de tudo, ainda lhe chamou de ladra. Ou do momento em que jogou ela na rua como um animal raivoso. Eu era sua filha. O Patrício pergunta se ela precisa ficar jogando tudo isso na cara dele. A Malu responde: essa será a única vez em que vai ouvir isso,
pois fique sabendo que se o Senhor tem vergonha de ter o seu sangue correndo nas minhas veias, mais vergonha tenho eu de carregá-lo. Se eu pudesse, eu arrancava para não sobrar nenhuma gota mais dele. O Patrício ameaça e manda ela sair, porque senão... A Malu responde: olhe, não se preocupe, porque o senhor não vai ter que mandar ninguém me levar. Eu vou com minhas próprias pernas. E saiba que nunca mais vai voltar a me ver. Ah, e esquece que teve uma filha e diga isso para sua esposa. E não falo minha mãe, porque eu não sinto ela assim.